Bom, eu vou me apresentar para vocês, Aldir Fernandes de Souza França. Eu me formei na primeira turma do curso de Zootecnia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que foi o segundo curso estabelecido no Brasil. O primeiro foi o curso de Uruguaiana, né? Eu terminei a minha graduação em 1974 e eu me sinto muito honrado também porque a minha formatura foi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o nosso patrono foi o Austrégésimo de Ataídes. Foi algo assim fenomenal. E assim que nós saímos para a vida profissional, eu vim iniciar minhas atividades na antiga Engopa, Empresa Goiana de Pesquisas Agropecuárias, isto em fevereiro de 1975. Estive por lá durante 1 ano e meio aproximadamente, mas em dezembro de 75 prestei concurso aqui para a Universidade Federal, Departamento de Zootecnia, e tomei posse em agosto de 1976. Eu comecei aqui como auxiliar de ensino. Eu vim ganhando um pouco menos do que ganhava na Engopa, como pesquisador agropecuário. E aqui eu era auxiliar do professor Francisco Eduardo Galvão, que era o titular da disciplina de forragicultura. Mas, minha gente, em 1978, sentindo a necessidade de ampliar meus conhecimentos, eu fui fazer o meu mestrado em Jabuticabal. Naquela época não havia bolsa. Eu simplesmente aluguei aqui um caminhão, coloquei minha mudança em cima e fui fazer meu mestrado. Fiquei no meu mestrado durante 30 meses. Defendi em julho de 1980. Retornei para Goiânia e 3 anos depois voltei para Piracicaba, na USP, para fazer meu doutorado. Passei um período de 4 anos, de 1983 a 1987. Um nível de melhoria de conhecimento muito grande. Foi uma das fases que eu mais produzi cientificamente. Publiquei muito apoio de meu orientador, né? Em 1987, retornei para Goiânia. Eu fui o primeiro doutor do departamento, certo? E venho trabalhando direto. Em 1992, eu me aposentei, porque eu já trazia tempo da antiga Embrapa, lá do quilômetro 47, certo? E contei esse tempo de serviço, me aposentei, mas prestei concurso aqui em 1994, reingressei, certo? Em 1996, se não me engano, nós tivemos aqui o início do nosso programa de pós-graduação. Só que naquela época nós estávamos ligados à ciência animal, uma área de produção, uma área de concentração em forragicultura e pastagem. Até que, uma vez criado o
curso, o programa de zootecnia, então nós estamos no programa de zootecnia até hoje. Para vocês entenderem a minha situação na pós-graduação, eu tenho cerca de 50 mestrandos e doutorandos, isto defesas concluídas, mais ainda algumas especializações, porque antes da pós-graduação nós tínhamos aqui um curso de especialização, certo? Bom, eu me aposentei em setembro de 2015, mesmo assim continuei ainda 1 ano e meio aproximadamente, ministrando aula na graduação, certo? E depois de 1 ano e meio, eu passei a trabalhar apenas na pós-graduação. Então, desde 2015, assim que eu me aposentei, eu ingressei no programa de voluntariado da UFG, onde eu continuo até hoje com minhas orientações, certo? E trabalhando com muita dedicação. Tá? Ótimo. Agora a gente entra no assunto principal, que é aquela pergunta que eu falei para o senhor fala como o senhor preferir. Pode ficar tranquilo. A gente continua gravando. Bom, eu diria para você que desde a minha graduação, né, nós, nessa primeira turma de zootecnia, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós éramos 19 alunos e nós tínhamos apenas 3 negros. Felizmente, um é falecido, né? Então eu e mais um éramos os negros dessa turma. Concluímos nossa graduação e após eu começar na minha vida profissional, uma das fórmulas que eu encontrei para superar tudo isso foi demonstrar conhecimento. Então, a minha saída para o mestrado, em 1978, diz respeito à necessidade de melhorar o meu nível de conhecimento, certo? A partir do momento que eu abracei a área de forragicultura, quando eu ministrei as primeiras aulas na graduação, e principalmente pelo fato de acompanhar o professor titular aqui dentro do departamento, eu me senti na necessidade de ampliar conhecimentos. Então eu tive que sair do mestrado. E como eu disse para vocês, naquela época não havia bolsa. Eu simplesmente tive que assumir todos os encargos para fazer a minha pós-graduação em nível de mestrado. Graças a Deus, eu não enfrentei problemas de racismo, porque eu sempre procurei superar tudo isso demonstrando conhecimento, né? Então eu saí, fiz meu mestrado, retornei em 1980, em 1983 saí para fazer o doutorado na Exalc, USP, voltei em 1987, certo? E o que eu venho fazendo nesse período todo é procurar me impor pelo conhecimento, certo? Felizmente, aqui, tanto na graduação como na pós-graduação, a graduação, eu sempre trabalhei com a veterinária e o outro colega trabalhava com as turmas de agronomia.
em 2009, por aí, quando começou o curso de zootecnia, eu ministrava 2 disciplinas na zootecnia, mas sempre procurando demonstrar conhecimento, certo? Nunca tive nenhum problema que me trouxesse, digamos assim, um constrangimento, né? Mas procurando também não querer ser superior a ninguém, certo? Então, trabalhando de uma forma amigável e procurando demonstrar conhecimento. Então, eu acho que aí está a chave, né, do sucesso. Nesse que o senhor está falando, que o senhor sempre lidou tentando melhorar os conhecimentos do senhor e tal. Nesse processo da busca das graduações, o senhor sentiu que o senhor precisou se esforçar mais do que os colegas brancos do senhor em algum momento? Não, eu não acredito que chegasse a esse ponto. Muito até pelo contrário. Uhum. Eu acredito que, pela grande realidade, por exemplo, em nível de graduação, eu fazia a minha faculdade, era obrigado a trabalhar, né? E aproveitava muito bem os espaços para colocar as minhas obrigações acadêmicas ali no ponto certinho, né? Então, eu posso te dizer que, com toda certeza, que a gente tinha alguns colegas que estavam num patamar, num nível inferior ao nosso. Certo? Então é onde eu digo que é muito importante que nós procuremos, né, demonstrar conhecimento, certo? É muito importante que a gente suba através do conhecimento. Certo? E o outro detalhe também, eu sempre me coloquei numa posição aqui dentro de não querer me julgar superior, certo? Eu sempre tive um ótimo relacionamento com os alunos. Hoje, na pós-graduação, né, onde a gente tem um relacionamento muito mais estreito, porque na pós-graduação você pega um orientado de mestrado, né? Você tem uma convivência de 2 a 3, às vezes até ultrapassa 3 anos. Você pega um orientado de doutorado, é uma convivência de 4 a 5, 6 anos. Então, isso aí, pelo menos eu assim entendo. Ao final de um mestrando, ao final de um doutorando, se você não fizer desses orientados um amigo, eu acho que parte da sua pós-graduação ela não tem sentido. É? É um processo, uma proximidade por um tempo bem grande. Com certeza. E eu posso garantir para vocês um detalhe que me serviu muito como lição esse relacionamento na pós-graduação. Eu sofri isso na pele no meu mestrado. De que forma? Eu peguei um orientador, infelizmente, um dia antes da defesa. Minha defesa estava marcada para o dia 3 de julho de 1980. Isso era uma terça-feira. Na segunda-feira, quando eu passei no departamento, meu professor não estava na instituição. Ele tinha saído para participar de um julgamento em Santa Fé do Sul, interior de São Paulo também.
E aí me perguntaram, mas, Aldir, você tem certeza que a defesa está marcada? Tem. Porque o sistema paulista, ele tem, já desde aquela época, o sistema de marcação ele é feito com no mínimo 30 dias de antecedência. Você recebe a sua declaração em mãos, certo? E aí o professor, mas você tem certeza? Lógico, absoluta. Então você vá na sua casa e traga esse documento. E assim foi feito. Cheguei, chefe de departamento, está aqui. Ligaram para o professor, nesse parque de exposição em Santa Fé do Sul, e ele me respondeu de uma forma tão agressiva. Olha, não tem defesa amanhã. E o senhor com documento. E eu com documento em mãos. Mais grave ainda, um dos membros da banca tinha sido meu professor de forragicultura na Rural do Rio. E ele já tinha saído de lá. Pode mandar voltar. Se chegar aí, pode mandar voltar. Não tem defesa. Mas não cabia a mim, como orientado, discutir. A chefia do departamento e a coordenação do curso estavam do lado. Quando terminou a nossa ligação, o chefe do departamento e a coordenação, Aldir, agora você se afasta, a partir daí o problema é nosso. O que constataram? Ele estava afastado sem autorização da instituição. Queriam mandar uma condução da instituição para caracterizar mais ainda a ausência dele. Eu sei que no frigir dos ovos ficou definido que a defesa, ao invés de terça, seria na quarta, certo? Mas com data de terça. Minha gente, vocês não vão imaginar que ambiente tão hostil. Na quarta-feira tivemos nossa defesa, não tivemos uma troca de palavra. Certo? Defendi, eram poucas correções a serem feitas, já tinha uma secretária de um dos departamentos lá, que estava aguardando, pegou o material, fez a correção. Quando eu, no dia seguinte, peguei o material, fui entregar ao orientador, ele pegou o material, olhou e simplesmente me disse o seguinte: você pode ir embora, a correção será como eu quero e não como a banca quer. Você pode ir embora, quando estiver pronto, eu te aviso. E eu não tive o que fazer. Vim embora, esperei um mês, 2, nada de devolver o material. Entrei em contato com a pós-graduação. Aí a pós-graduação levou o problema para a direção da instituição. Aí ele foi comunicado via direção, com uma semana ele mandou o material. Ele estava de pirraça. Ele tem um histórico, né, que quantas vezes chegava numa defesa, ele estava no campo, chegava numa sala de bota, de... Falta de responsabilidade. Eu acho que é falta de compromisso, né, com... Compromisso e respeito. E respeito com o seu orientador. Esse foi, assim, muito diferente do que aconteceu comigo no doutorado, né? Eu tive um orientador, co-orientadores que realmente estavam aptos a desenvolver aquela missão.
Então, é por isso que eu comentei no início que este fato no meu mestrado me serviu de lição também, né? Um exemplo de como você não pode, o que você não pode praticar, né? Então a gente tira assim muitas lições, boas lições do cotidiano do amanhã, né? Então, eu tive aqui sempre um ótimo relacionamento, né? Tudo bem. Uma coisa que eu estava pensando quando o senhor falava, o senhor estava nessa estrada da graduação já há muito tempo. Qual ano o senhor falou que o senhor entrou? Eu comecei aqui em 76. Só que em 76, no período que a gente acompanhava o professor titular, certo? A gente sentava lá no cantinho da sala. Só auxiliando. Só auxiliando. Né? Nesse histórico do senhor lidando, vendo alunos indo, entrando, saindo, voltando, o senhor percebeu uma mudança na quantidade de alunos negros? Tanto desde a graduação do senhor até o senhor começar a trabalhar lecionando de fato, e até hoje, o senhor percebeu uma mudança da quantidade? Ela sempre foi e continua sendo baixíssima. Baixíssima, muito baixa. É uma quantidade que, infelizmente, né, eu acho que não há um aproveitamento dessa oportunidade. Agora, eu te diria também o seguinte: eu posso julgar por meus pais, certo? Nós somos naturais de Espírito Santo, sul do estado, quase divisa com o estado do Rio. Meu pai, já na década de 40, já com 5 filhos, ele trabalhava numa fazenda. E ele já tinha visão, uma pessoa que não tinha nem curso primário naquela época. Era uma experiência de vida. Ele percebeu que no interior, vivendo numa fazenda, ele não conseguiria dar um direcionamento para a família, certo? Então ele migrou para o estado do Rio, onde vieram as oportunidades, né? E nunca, mesmo sendo eles de um nível cultural muito baixo, mas nunca abriram mão de manter seus filhos na escola. Nós somos 7, dos 7, 4 no curso superior e 3 no nível médio, entendeu? Então, onde eu quero chegar, Vitória e Fábio, me parece que existe também um grande problema dos pais que não têm aquele compromisso de mandar seus filhos para a escola. A família do senhor é uma exceção à regra, de uma falta de preocupação da época que o pai do senhor teve em estar proporcionando. Isso, certo? E você imagina, Vitória, que meus pais, ele faleceu em 2013 e ela em 2005, né? Mas eu, aqui em Goiânia, certo? Quando chegava nesse período de julho, que é férias, ou janeiro, a gente saía daqui, botava eles no carro e ia lá para a cidadezinha deles, certo? Quer dizer, e a gente via pessoas, né, muito mais novas do que eles,
mas o desgaste em si daquela vida dura parecia que tinha 2, 3 vezes mais idade, né? Então a gente tem que parar também para analisar que nem todos têm aquela visão, bom, eu vou ter que sair daqui, porque aqui eu não posso continuar. A perspectiva, né? Não é? Não tem perspectiva nenhuma de futuro para a família. E veja bem, isso lá no início de 40, ele já tinha essa visão, certo? Então, a gente sabe que se vocês, como eu vou citar a minha vivência, né? Eu morei no estado do Rio, na região da Rural, conheço demais a região oeste, né? Aquele clima de barra pesada, favela, certo? Infelizmente, quando a mídia mostra aquilo ali pra gente, a grande maioria são negros, certo? Como acabar com aquilo ali? Agora, no mês de julho, em férias, eu fui visitar um amigo em Deodoro, certo? E ele mora no pé, na subida do Chapadão do Céu, certo? Quem mora ali já tem seu carro cadastrado, tudo certinho. Chegou alguém que não tem seu carro cadastrado, se passa alguém, já vem, o cara tem que ir lá em cima nos homens, se cadastrar, certo? E aí ele me contando, por que quando a polícia sobe naquelas comunidades e tem aquela matança indiscriminada, se ele não matar, ele morre. Certo? Então é uma situação, infelizmente, a grande maioria são negros. Né? E a gente não sabe. Políticas públicas realmente precisa demais, né? Mas chega num ponto, certo, que o próprio elemento que vive naquela situação, ele já está viciado com aquele ganho, né? E aí é uma situação que vai puxando a outra. É complicado, muito complicado.